Hello, nenas! Estamos aqui hoje com uma seguidora do perfil Não Nasci para Ser Mãe para nos dar umas palavrinhas aí, um depoimento da história dela acerca dessa vida de não mãe, da não maternidade e coisas afins. Então, bem-vinda, Joyce. Vou pedir então que Obrigada. te apresente, né? Fala o teu nome, tua idade, onde que tu mora atualmente e depois a gente vai fluindo no papo aí. Tá. Bom dia, o meu nome é Joyce Sampaio, eu tenho 27 anos e eu moro em Manaus, Amazonas. Então, Joyce, uma curiosidade. Com que idade, assim, tu começou a pensar em não ter filhos? Se isso foi sempre uma coisa muito presente para ti, ou se foi algum processo que tu passou? Não foi uma coisa muito presente para mim, não. Eh, eu comecei a pensar nisso, quando eu comecei a falar mesmo, foi em 2019. Eu já tinha 23 anos, mas que eu comecei a pensar foi antes, mais ou menos em 2015, 2016. Eu começava assim, eu pesquisava, né, sobre as mulheres que são mães, eu pesquisava muito sobre a maternagem real, era onde eu achava, né, que as mulheres poderiam falar melhor acerca de um outro lado da maternidade que a gente não via. Eu comecei a observar também as mães ao meu redor mesmo, assim, algumas dificuldades que eu enfrentando no decorrer do caminho. Mas não era uma coisa assim que eu já pensava, nunca vou ter, né? Eu tive um relacionamento de 6 anos, já fui casada, no qual eu sempre me cuidava, eu dizia, eu não quero ter filhos, mas não é porque eu nunca quisesse. Eu achava que eu não queria ter naquele momento, né? Naquele momento da minha vida, eu achava que eu não queria. Até que 2019 foi quando eu comecei a falar abertamente que eu não queria ter filhos, nunca. Não era que eu não queria naquele momento, é que eu não queria nunca. Comecei a seguir páginas no Instagram, no Facebook, comecei a participar de grupos de pessoas que pensam também, né, como eu, que também não querem ter filhos, que também não querem ser mães, que também não pensam na maternidade como a única coisa que deve ser feita. E eu sigo cada vez mais firme na minha decisão, assim, eu não quero, não quero. Sim. E, assim, falou que começou a pensar uns anos antes, né? Em 2019, efetivamente decidiu, né? Que não Sim. queria ter. Teve algum episódio, assim, que marcou e tu pensou, não, mas agora foi a gota d'água, assim, decidi não quero ter mesmo, ou foi resultado desse processo de reflexões, assim? Claro, tudo foi resultado do processo, né? Mas aconteceu alguma coisa, assim, algum ponto chave que te fez bater o martelo? Não, não teve nenhum ponto-chave, não, foi mais decorrente do processo mesmo. Eu acredito que eu já tenha, escolhido, meu meu coração, meu pensamento já tinha decidido antes, mas em 2019 foi quando eu resolvi falar abertamente para as pessoas, para minha família, para os meus amigos, nas minhas redes sociais, em todos os lugares, né. Foi há 4 anos, embora eu já tenha pensado antes. Não, não tem, assim, um marco, porque eu não conseguiria te dizer efetivamente um episódio dentre tantos que aconteceram, porque essa minha decisão ela partiu muito da minha observação das coisas que eu vejo ao meu redor, entendeu? Uhum. Das dificuldades que é ter um filho, e fora os meus projetos que eu tenho, que eles não se encaixam, pelo menos assim, eu penso que eles não se encaixam na vida de mãe. Uhum, uhum. E quando tu começou a comentar com as pessoas, né, contar sobre a tua decisão para os teus familiares, teus amigos, conhecidos, como é que foi a reação dessas pessoas em relação a isso? Olha, não tem aceitação, na verdade, assim, até hoje.
né? Se eu encontro aceitação, é de um grupo muito restrito de amigos, talvez um, dois amigos, porque as minhas amigas também não querem ser mães, essas duas. Mas da minha família, meus irmãos, meus pais nem tanto assim, meu pai, mas a minha mãe não aceita, meus tios não aceitam. Eu tô sempre e o pior de tudo isso para mim é tá sempre sendo cobrada, tá sempre Uhum. me posicionando que eu não quero e tá sempre ouvindo que eu sou egoísta, que eu sou uma árvore seca, que eu tô fugindo totalmente do padrão digamos, né, porque como assim todos os meus irmãos têm filhos, todos os meus, tios tiveram filhos, meus pais têm vários filhos e eu não quero, né. Então, essa aceitação não foi boa, não é boa até hoje. Até hoje eu tenho que ouvir comentários que eu não gosto de ouvir, que eu preferia, assim, não muda a minha opinião, mas que eu preferia não ouvir. Até porque, às vezes, tem pessoas que elas dão uns comentários para mim e ao invés de eu não sei se no entendimento delas eu poderia mudar minha opinião, mas na verdade elas ratificam a minha decisão. Em que sentido? Por exemplo, pessoas da minha família dizem que, claro que se eu tiver filhos, é verdade que eu posso viver apertada financeiramente, que eu não vou poder ir curtir da mesma forma que eu curto, ir para uma festa, para uma balada, que eu não poderia fazer as poucas viagens que eu faço, né, que às vezes eu passo bastante tempo viajando, que eu não poderia. E eles dizem tudo isso, mas que eu conheceria o maior amor do mundo, tendo que abrir mão de muitas coisas que eu gosto, né, então a minha família fica falando essas coisas como se eu fosse mudar de opinião, mas na verdade eles confirmam a minha decisão. Sim, que as pessoas acabam falando das coisas que a gente tem que abrir mão, né? Que Por exemplo, na eu já. verdade, para mim, elas estão falando de coisas que eu não enxergo como sendo coisas boas. Para mim, não compensaria eu deixar de fazer as viagens que eu faço, de conhecer o Nordeste, para uma coisa que eu não tenho nem vontade de viver, entendeu? Eu já cheguei a ouvir assim, ai, ter filho é a melhor coisa do mundo, mas a gente não dorme mais sossegada depois que tem filho. O filho pode ter 40 anos e eu vou estar preocupada se ele está bem, se ele não está. Aí, tipo assim, a Sim, própria pessoa se coloca essa experiência, né, como uma coisa que te aprisiona de alguma forma, né? Uma mãe, ela nunca sim, vai estar 100% bem se ela não souber que o filho dela está 100% bem, ou bem, né, no geral. Então, isso impacta também, né, da gente ouvir esse tipo de coisa. Mas, assim, quando tu ouve esses comentários, Joyce, como é que tu te sente? na verdade, eu fico chateada, sim. Eu vou, assim, eu particularmente, né, uma coisa minha, eu não acho que as pessoas no geral deveriam ter filhos. Nessa atual conjuntura que nós estamos mesmo, eu não acho. Mas não é uma coisa que eu, meu Deus, eu sou contra. Eu fico, ei, tu não tem que ter. Não, não, de forma alguma. Eu respeito todo mundo quer ser, que quer ter filhos, eu respeito as mães, eu não condeno quem tem, eu não condeno quem queira ter, não, de forma alguma. O que eu queria que a minha decisão fosse respeitada, entendeu? Eu queria que, como todo mundo tem, todo mundo é livre, da mesma forma eu queria dizer, não quero, e eu não queria ter que ouvir as pessoas dizendo, não, mas tu não quer agora, não, mas toda mulher tem que ter, porque é isso que a gente ouve, né? Não, mas tu não quer nesse momento, tu não quer nessa momento, mas em algum momento tu vai querer. A mulher ela tem que ter filho, tem que ter pelo menos um, as pessoas falam, e eu acho que não, eu acho que não tem que ter. Se alguém acha que tem que ter, tudo bem, pode ter um, pode ter dois se quiser, mas não é a minha posição sobre isso. E nesse teu processo, assim, de decidir
pela não maternidade? Tu chegou em algum momento a te sentir culpada, inadequada? Como é Sim, na que... verdade, eu acho que por tanto as pessoas falarem para mim que eu posso me arrepender, que eu posso me arrepender, que é algo muito definitivo, teve alguns momentos que eu cheguei, assim, a ficar triste: "Caraca, será que eu sou um ser humano de outro mundo? Será que realmente a minha decisão, ela realmente está errada?". Eh, então sim, alguns momentos, em vários momentos eu fiquei triste. E daí, eu vejo a importância de grupos como o seu, de páginas como a sua, que a gente possa conversar com outras pessoas que passem pelas mesmas coisas que eu passei, eh, grupos do Instagram, páginas do Instagram, grupos do Facebook, porque aí você conversa com outras pessoas que também passam por isso, você vê que esse sentimento que gera como se você tivesse errado, não é uma coisa só sua, né, tem outras pessoas que também passam por isso, né, por esse momento. Com certeza, tem muitas mulheres que estão nesse processo, inclusive, né, desse estranhamento pela não vontade de ter filhos e pela autocobrança e pressão externa pela maternidade. Sim, a Então, nossa pressão externa, assim, ela é um negócio que eu não sei te explicar. E atualmente eu tenho namorado, né, e aí as pessoas sempre estão perguntando quando a gente vai casar. E eu falei para ele, eu disse: "Olha, não liga quando as pessoas perguntarem se a gente vai casar, porque se a gente se casar, eu sei que as pessoas vão perguntar pra gente sobre filhos, porque elas já perguntam agora. Então essa pressão ela não para nunca. Se a gente estiver junto com ele, uma roda de amigos, amigos dele, as pessoas sempre perguntam para mim, ou perguntam pra gente quando a gente vai ter filhos, e eu digo: "Eu não quero". Meu Deus, parece que eu estou dizendo, assim, uma coisa, é mesmo que uma facada no coração de quem está ouvindo, entendeu. Que um dia eu vou me arrepender, porque eu vou ficar velho, porque eu vou ficar doente, porque eu posso precisar, porque quem vai cuidar de mim na velhice. Ficam falando um monte de coisas, um monte de pra elas é um motivo para eu ter, sendo que eu não perguntei, sendo que às vezes a pessoa disse: "Ei, estava te perguntando se eu quero ter filhos", e eu apenas digo que não. Eu queria poder dizer que eu não quero ter filhos, sem eu precisar estar todo tempo me justificando, mas hoje a gente que escolhe não ser mãe, pelo menos eu penso que a gente sempre está buscando motivos, né, os motivos pelos quais a gente não quer, porque todo tempo a gente está sendo confrontado, todo tempo a gente está sendo questionado, todo tempo a gente está sendo, eh, assim, anulada a nossa decisão, entendeu. Então a gente, se a pessoa perguntar um motivo, a gente tem que dizer os motivos pelos quais a gente não quer. sim, que os outros acabam não validando a nossa escolha, Sim, nem o nosso sim, sentimento, né? sim, E a gente o procura inverso a gente meios, não assim, vê. para subsidiar, né, assim, a nosso escolha. A gente não vê perguntando, por exemplo, para as mulheres que decidem ter filhos, por que que elas querem ter filhos, mas se elas Sim, estão certas realmente que elas não querem ter filhos, né? Que elas querem ter sim, filhos. sim. É bem desproporcional um tipo de escolha da outra, né? E em relação ao teu parceiro, vocês chegaram a conversar sobre isso desde o início? Como é que foi essa questão? Desculpa. Sim, nós conversamos sobre isso desde o primeiro encontro, basicamente, né, que para mim seria a partir daí que eu saberia, vou continuar esse relacionamento ou não vou. Porque antes de conhecê-lo, já tinha conhecido outras pessoas e eu não sei. Olha, eu não tenho vontade de ter filhos. Isso é um problema para você? Porque se fosse um problema, eu não continuaria a partir dali, porque não tem chance nenhuma de eu mudar a minha decisão. Não tem, não é uma coisa negociável. "Ah, eu vou ficar contigo agora, eu não quero, mas em algum momento eu vou querer", porque as pessoas da minha família, meus pais inclusive, já pensaram que, eu só não quero porque
ele não quer agora, mas se em algum momento ele quiser, eu vou ter. E não é bem assim. Parece que é uma coisa que a gente nunca conversou, parece que é uma coisa que eu nunca disse para ele, que ele ficou sabendo assim ao léu. Então a gente já conversou, já foi pauta, assim, de conversas nossas bem longas, porque é uma coisa importante, né. Se fosse o caso de ele querer, eu penso, nem eu poderia ficar empatando, digamos, ele, e nem ele poderia querer que eu tivesse porque ele quer, porque eu acho que seria egoísmo de ambas as partes, né, assim. E ele aceita bem, porque ele também não quer, né. Quando a gente se conheceu, eu estava no processo para fazer a minha, laqueadura, né. Na verdade não é assim o processo, eu estava é o processo que eu estava na busca, de buscar um médico que fizesse e tal, e na época eu não consegui, né. Falo isso com muita tristeza, porque eu enfrentei muita resistência, eu fui em muitos médicos, eu ligava para a ouvidoria, aí me indicavam um médico, chegava no médico, o médico dizia que não aceitava, eu: "Como assim? Eu liguei para a ouvidoria, eu estou no processo". E ele vendo a minha dificuldade de fazer a laqueadura, ele fez um plano, passou a carência com uma rapidez, assim, Niri, que eu não sei te dizer. Ele fez a vasectomia, entendeu? Porque ele via a minha dificuldade, que eu não queria, ele também não queria, e ele, para me ajudar, também, como era uma coisa que ele não queria, fez, né? Então, a aceitação da parte dele foi muito boa. A mulher ainda passa por toda essa questão, né, que é dessa cultura machista que a gente É, tem, tal, como se a nossa decisão não valesse, tipo, se o homem decidir ter filho, então a mulher vai ter que ter. sim. Mas se teu marido quiser, quantas já ouviram isso, né? Nossa, quantas vezes eu perguntei, eu disse eles perguntaram para mim que eu dizia que, o meu futuro marido não estaria impedido, né, se ele quisesse, é uma coisa minha, essa decisão ela é única e exclusivamente minha, né. E é chato demais você todo o tempo estar sendo confrontado, médico na época eu tinha 25 quando eu comecei, continuei com 26, não consegui desistir, não porque eu tenha desistido da laqueadura, não porque futuramente eu não queira buscar de novo esse processo, não porque eu não continue me cuidando, né, mas é muito cansativo mesmo. E os homens não passam muito por isso, né? Eles falam, não Não, de quero, forma alguma, de forma deu, alguma. vão lá, fazem o procedimento, né? É muito mais aceito do que Sim. a mulher. E daí também nessas horas a gente vê também o quanto o tratamento é desigual entre homens e mulheres. Demais. Como mudou a lei agora, né, para 21 anos, não precisa de consentimento do cônjuge, qual é a minha opinião de mim que eu já tentei fazer? Que elas ainda vão continuar, as mulheres de 21 elas vão ver muito impedimento, elas vão ver muito, dificuldade no processo, vão. Então o que que eu penso? Que talvez quando eu for tentar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, talvez eu já não enfrente tanto como vão enfrentar as meninas mais novinhas, porque quando eu fui eu tinha 25 anos, eu projetei que eu iria fazer, porque tinha lei que me amparava, né. Eu fiz um plano, esperei a carência, fui fazer e não consegui e eu tô te dizendo de 5 médicos que eu fui, dos 5 que negaram. Daí quando eu encontrei uma pelo plano, depois de muito reclamar na ouvidoria que ia fazer, ela foi desligada, assim, do quadro de colaboradores desse plano, porque eu já não conseguia marcar com ela, ela não estava, eu liguei, ela já não estava mais. Então, para eu começar de novo, para eu depois encontrar outro médico, depois eu me desanimei, aí eu não quis mais. Coloquei o DIU porque eu acho um método seguro, né, assim, eficaz, tem dado certo para mim, e
e também meu namorado é vasectomizado, né. Mas claro que, seria para mim a maior realização, né, se eu pudesse ter feito. Só que isso não muda a minha decisão, né, o fato de eu não ter feito, como um método, assim, digamos, bem mais definitivo, não muda a minha decisão não. E em relação à tua vida sem filhos, assim, o que que tu gosta na tua vida? O que Ah, tu mais gosta dessa escolha, né, pela não hum. maternidade? Sim, na verdade, eu não sei nem te dizer, porque eu gosto de tudo, tudo, tudo eu gosto. Assim, Miri, eu me sinto livre, entendeu? Sem filhos eu me sinto completamente livre. Eu trabalhava no escritório há alguns anos, e esse trabalho já não estava me fazendo bem. E há um tempo eu queria sair, e eu saí agora desse escritório. Essa liberdade eu tenho a mais absoluta certeza que ela me foi possibilitada, porque eu não tenho filhos, né. Então não é que eu não veja que seja um problema eu estar desempregada, mas sabe como não tem, digamos, um peso, a mais sobre isso, eu me sinto livre para ter muitas escolhas, eu sou formada em letras, língua e literatura, e eu estou buscando uns outros, trabalhos em outros municípios, em outros estados, e eu sei que se eu tivesse filhos, seria complicado uma logística para eu ir com filhos, e para eu ir sozinha, eu penso que não é assim tão difícil, porque eu me desenrolo sozinha em qualquer lugar, entendeu. Vejo um lugar para morar e fico. Além disso, eh, viajar, que é uma coisa que eu particularmente, assim, é uma paixão da minha vida, que eu amo fazer, eu tenho certeza que com filhos, seria mais complicado, não que eu não pudesse, né, mas no padrão de vida que eu tenho, que eu levo, eu sei que com filhos talvez seria fora da realidade para mim, entendeu. Então é uma coisa que eu, assim, vejo como uma coisa boa, né, de não ter filhos, que eu sei que me atrapalharia. Outra coisa também são os meus estudos, né, estou fazendo uma pós, penso, né, em futuramente ingressar no mestrado. Eu sei o quanto isso ia requerer de mim, o meu tempo, né, a minha vida. E com filhos, eu sei que o tempo não ia dar para eu estudar e ser uma mãe ali em tempo integral. Aí, em alguma parte, eu acredito que eu ia falhar, ou no meu mestrado, ou como mãe, né. Então são essas coisas que eu vejo, assim, eu passo por alguns problemas financeiros, às vezes, e eu penso que com filhos, né, isso seria, eh, bem um agravante, né, bem ruim. Assim, eu moro numa região aqui em Manaus, não é, digamos, uma região boa da cidade, sabe, Miri, enfim, onde dá eu tô. E eu percebo que a violência, ela sei que a violência está em todos os lugares, né, mas parece que aqui onde eu moro, tá demais, tá, meu Deus, muito pertinho de mim, e eu penso: "Que bom que eu não tenho filho, para ele não estar vivendo essas coisas, não tá nessa violência, ver né, nessa troca de tiros, essas coisas. Que bom que eu não tenho". Então eu fico pensando isso, né, desastre, catástrofes naturais que eu passo, né, digamos uma enchente, que eu fico pensando: "Olha, um filho, ele não vai passar por isso". Então, nossa, tantas coisas assim que eu para eu te dizer que eu não sei, tô falando demais, né. Não, tem que falar o que está no coração, né. O Hum, que vem hum, esses bate-papos, esses momentos que eu estou fazendo é justamente para isso, para a gente perceber o quanto isso pode ter pontos em comum com outras mulheres também, né. sim.
E justamente para gerar reflexão em quem está pensando no processo de decisão, de conhecer tanto a realidade materna, que a gente vê tanta informação por aí, tem muita informação assim sobre a maternidade, às vezes até romantizada demais, né? Mas tem, mas não se vê muita informação sobre a não maternidade, né? Sim. Então, a ideia desses bate-papos, assim, dessas entrevistas, é mostrar a gente como a gente que escolheu esse caminho, né, da não maternidade. Mas eu tenho outra pergunta para te fazer também em relação a essa escolha de não ter filhos. Se isso te gera algum receio, algum medo, tipo, falamos sobre o lado bom, né, da não maternidade, Uhum. mas tem algum sentimento, assim, algum receio, algum medo por ter escolhido não ter filhos? Hum. Olha, o meu receio, assim, que eu sinto, eu não sei se é uma coisa minha ou se é uma coisa que realmente colocaram na minha cabeça. Eu fico pensando num momento de doença, entendeu? Se realmente um filho poderia me ajudar, se ele poderia me assistir, quando eu estiver velha e tal. Esse é o único momento, assim, que eu penso. Mas não passa disso porque eu, assim, nesse momento da minha vida eu não consigo ainda fazer, mas eu tenho, digamos que um plano, né. Então esse é o único receio realmente que eu tenho. Não sei se é porque está ligado ao filho, não sei te dizer, porque realmente quando eu fico doente, é uma coisa que eu me abala um pouco, né, nem que eu precise ir no médico e tal. Ao mesmo tempo, eu penso que se eu tivesse um filho, poderia ser pior, porque mães, às vezes, elas têm que, tipo assim, esquecer a própria doença para cuidar do filho, né. E eu estando sozinha, eu consigo desenrolar ali melhor. É meu único receio, eu acredito que é esse mesmo. Uhum. E tem, a gente ouve muito, né, as não mães, ai, mas quem vai cuidar de ti na velhice? Isso. Então eu nem sei Não, se um isso realmente é plano. uma coisa minha ou que alguém colocou, né, na minha cabeça, porque muito tempo eu posso, vou ter que cuidar de filhos e se eu cuidaria de filhos, e eu nem teria tempo mesmo de cuidar da minha saúde, nem sei, porque você não pode nem esperar que um filho possa fazer isso por você. Eu tento focar nisso, né, que não é uma garantia de que você vai estar velho e que seu filho vai cuidar de você, até primeiro porque você não sabe se o seu filho pode vir doente, é uma doença que impossibilite ele de cuidar até mesmo dele, como que ele poderia cuidar de mim? Eu não tenho como saber se meu filho viria saudável, né, se eu quisesse ter um. E outra coisa também, eu não posso dizer que o meu filho não seria influenciado pelo meio, porque onde eu moro tem muito isso, digamos, de o meu filho iria virar um, sei lá, um bandido, um traficante, aí, por ser preso, entendeu? Como que ele iria cuidar de mim dessa forma? Então, meio é um pensamento que me apetece, mas passa, entendeu? E para a tua velhice, assim, tu tem algum planejamento, já está fazendo alguma coisa a respeito disso para. Porque isso é uma coisa que não só quem não tem filho deveria fazer, né? Quem tem Sim, filho, realmente. justamente para não onerar, né, aquele filho, não ficar na Sim. dependência daquele filho, de ter um planejamento para a velhice. Tu tem alguma coisa em mente, assim, para o teu Olha, envelhecer? eu penso em investir nos meus estudos, né, ter condições para ter um bom plano de saúde. E eu penso, assim, fazer alguns investimentos, sabe, imóveis que possam me dar algum retorno financeiro, que esse retorno financeiro possa, me possibilitar uma assistência, caso eu precise, né. Então é esse meu pensamento. Também cuidar da minha saúde agora para envelhecer saudável, entendeu, ter uma velhice mais ativa, fazer exercícios físicos, né, ter uma alimentação mais saudável, para chegar bem, né, lá. E nessa tua caminhada aí pela não maternidade, ou até, enfim, no geral, assim, tu tem alguma pessoa que te inspira, pessoas que te inspiram?
As pessoas que me inspiram são pessoas de todas as páginas, a maioria das páginas de não maternidade que eu sigo, né, como você, que, eu vejo que você tem o seu Pode trabalho. falar as outras também, viu, Joyce? Porque aqui é Sim, para eu divulgar essas eu ideias. eu gosto muito da página da Patrícia, mais do Laqueadura Sem Filhos, eu acho que você deve conhecer, né, porque, ela possibilita ali, ela nos traz conhecimentos, né, bons que poucas páginas, falam, né. Já tem um tempo que eu sigo ela, muito tempo, desde quando eu comecei em 2020, querer fazer meu processo. Então, eu admiro muito ela, tá no mestrado, sempre tá viajando. Eu admiro muito a do, não sei se você conhece, a do Felizes Sem Filhos, que ela sempre tá postando a rotina dela também com o esposo dela, como ela pode ser livre para ir tomar um café, para almoçar, para fazer uma coisa que aparentemente é simples, mas que a gente sabe que para as mães não é tão simples assim, né? Então, eu gosto também, eu me sinto inspirada, essas mulheres que sempre estão estudando, porque não tem nenhuma dessas que eu veja que não estejam estudando, e para mim isso é uma coisa importante. Eu quero estudar, eu quero, ter um trabalho bacana, concursada, como essas pessoas têm, para eu poder fazer mais viagens como eu quero fazer, como eu tenho planos de fazer. Então, essas páginas que eu sigo, a Laqueadura Sem Filhos do Instagram, do Face, que não é a mesma do Instagram, também eu gosto muito, porque eu vi que ela também estuda e está pensando de mudar para outro país. Eu penso, quem sabe, né, eu não tenho essa chance. Sem filhos eu consigo, né, pensar nisso. Então, todas essas mulheres dessas páginas da não maternidade, elas me inspiram, dessas que eu te falei, Tem a porque, Franciane assim, também, né? páginas As e filhas da eu penso Patrícia assim, Lima. páginas de maternidade tem muitas, né, tem muitas. Você vai achar umas 5 no máximo, talvez você não acha isso, de que tenham conteúdos bons sobre a não maternidade, você vai achar, meu Deus, uma porrada sobre a maternidade, entendeu. Talvez, se eu tivesse encontrado páginas antes de 2019, eu teria falado abertamente, assim: "Não quero", né, mas antes, porque eu me sentia meio que um ser de outro mundo. E eu conheço pessoas do meu ciclo que, talvez, se elas tivessem conhecido páginas antes de ter filhos, né, talvez elas não teriam tido também, entendeu. Porque nessas não, nessas páginas que a gente participa, que vocês demandam tempo para cuidar, para criar conteúdo, para interagir, tem muita coisa legal, né, tem muita coisa que às vezes uma troca de experiência muito, muito boa. Então, eu me sinto inspirada, né, por essas mulheres, essas páginas que eu te falei. Eu recebo muitos depoimentos no privado de mães, eu já perdi a conta de quantos, que falam: ah, se eu tivesse pensado nisso antes, se eu tivesse tido contato com esse tipo de conteúdo antes, né, para gerar essa reflexão, eu não teria tido. Tem a própria página da Carla Tenório, que é Mãe Arrependida, que também, né, Ah, mostra eu adoro a página o dela. arrependimento materno. Isso é muito importante também, a gente saber que Uhum. existe, isso existe, é real, né? Então, tem muito pouco material ainda sobre isso. Espero que com Tem. o tempo, né, as pessoas assim, que não querem ter filhos também se inspirem a compartilhar suas vivências, suas experiências, né? Mas então, Joyce, aqui a gente já está se encaminhando para o final, né? Eu queria saber de ti, assim, o que que tu diria para as mulheres em relação à maternidade ou à não maternidade, assim, que mensagem tu daria para as mulheres que ainda não têm filhos, né? Enfim, uma mensagem assim. Tá. Eu diria para as não mães, né, que também podem estar no mesmo processo que eu estive em 2015, 2016, 2017. Eu passei 4 anos até eu falar abertamente, né, que eu não queria, que elas não estão sozinhas, que elas não são seres de outro mundo, porque elas não querem ter
filhos, essa decisão ela é única e exclusivamente nossa, ela é uma decisão genuinamente nossa, não precisa a gente ser influenciado pela religião, pela nossa família, porque dizem que a gente tem que ter. Se a gente não quiser, a gente não precisa. Eu demorei muito tempo até aceitar isso, porque eu pensava, Niri, que eu teria filhos, né? Não porque uma coisa que eu quisesse, não porque eu sonhava, não porque era meu desejo, mas que eu achava que era uma coisa que todo mundo tinha que fazer. E descobrir que não é uma coisa que todo mundo tem que fazer, não é uma coisa, todo mundo tem que ter filhos, isso para mim foi absolutamente maravilhoso. Então, busque sempre páginas que estejam, que falem sobre a não maternidade, ou as mesmas páginas que falem sobre a maternidade, como a Mãe Arrependida, que é importante demais, a página da maternidade também, que ela fala, né, abertamente que não queria que teve uma influência de pessoas que diziam que a maternidade era uma coisa maravilhosa para elas e pode ser para elas, mas não significa que seria para a gente. Cada um tem uma forma de se sentir bem, de se sentir completo, e a nossa vida ela pode ser maravilhosa também sem filhos, né? Não é uma coisa, uma obrigação nossa de ter filhos. Então, se você quiser ter, né, a sua decisão será respeitada, mas claro, eu digo assim, olhe as pessoas ao seu redor, olhe as pessoas que não, que já são mães, veja a dificuldade que elas passam, veja a questão da ajuda, né, que elas recebem, veja as mães que não têm uma rede de apoio, como que às vezes elas ficam meio que de mãos atadas para seguir a vida. Veja as páginas de não maternidade sobre o que elas dizem a respeito da gente tem que estar todo tempo refutando as decisões, né, que dizem para a gente não ser mães, que tem outras alternativas para a gente da nossa velhice, né, da nossa vida em si. E eu acho que é isso. Então tá, Joyce, te agradeço de coração pelo tempo aqui, né? Pela ter concedido essa entrevista para o Não Nasci para Ser Mãe. E espero que a gente continue aí juntas nessa caminhada. Temos o grupo do Telegram, quem tiver interesse em participar, lá rola bate-papos bem bacanas. Pelo perfil do Instagram ali no link da bio, se tem acesso ao canal do Telegram. E também todo mês nós temos o bate-papo, né? O Papo das Nenas, que é sobre alguma temática central. E vou estar seguidamente aqui chamando pessoas para falarem, né, sobre essa sua experiência de não maternidade. Então, te agradeço de coração. Não sei se tu Muito quer falar obrigada. mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas... Só quero agradecer mesmo, foi muito boa essa conversa, muito bom mesmo. Agradecer pela sua página, pelo tempo que você demanda para cuidar, fazer post, pesquisar, ler, porque isso fortalece, né? Fortalece a gente que pensa em si. Eu vejo que eu não estou sozinha, e isso é muito bom. Então, É muito isso. obrigada. A verdade é sobre isso, é para a gente se juntar assim, e ver que tem gente como a gente, que a gente não está sozinha, né? E o desejo de não ser mãe, tá tudo bem, né? Sim, Então, obrigada, Joyce. Continuamos nos obrigada. falando lá pelos outros canais. Um grande beijo. Vamos que vamos, dá-lhe que dá. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.